A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Irmãos, eu estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa que eu tive. Foi em março de 2017, o ano de 2017. Pela primeira vez na minha vida, eu pude ouvir a voz de Deus claramente, acordada. Não foi uma visão e nem um sonho, foi realidade. Eram 3 horas da madrugada e eu estava dormindo, quando de repente eu ouvi a voz de Deus. Ele dizia assim para mim: o trem da salvação está para passar. Naquele momento que Deus ele falou dessa forma comigo, que o trem da salvação estava para passar, eu comecei a chorar como uma criança. Irmãos, eu chorava como uma criança. Eu não conseguia parar de chorar. O meu esposo, ele acordou com o meu choro. E naquele momento eu chorava, por quê? Eu chorava de tristeza, porque ao mesmo tempo que eu sentia alegria, eu sentia tristeza. Eu sentia tristeza porque eu via as pessoas ficando. No momento em que o Senhor, o trem da salvação, era como se ele comparava a sua vinda, o arrebatamento, era como se fosse o trem da salvação passando. E eu via pessoas que ficavam. E aquilo me trazia aquela tristeza, eu chorava de tristeza por aqueles que iriam ficar, por aqueles que estavam ficando, mas ao mesmo tempo eu chorava de alegria, porque eu sentia uma grande alegria, é uma alegria que não dá para conter. Eu chorava de alegria pelas almas, pelas pessoas que subiam, que vão subir no dia do arrebatamento. E naquele momento, eu acordei, quando ele falou comigo que o trem da salvação estava para passar, eu acordei. E eu chorando e chorando, eu não conseguia parar de chorar. Naquele momento ali, o meu esposo perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eu não conseguia dizer e eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou continuar ouvindo a voz de Deus? E acordada, agora estando acordada, o Senhor continuou falando comigo. Uma voz muito clara. Meu Deus, eu não dá para expressar como que é a voz de Deus. É algo inexplicável, é uma voz que eu nunca ouvi na minha vida. Foi claramente. E ele continuou dizendo: a minha plantação esqueceu a sua responsabilidade. Não tem mais produzido frutos para mim. Aí que eu chorava mesmo. Irmãos, Deus dizia dessa forma: nós somos a plantação do Senhor. E ele dizia: a minha plantação não tem mais produzido frutos para mim. O fruto que Deus quer. Que fruto Deus quer? Quantas pessoas não têm chorado mais, arrependida por causa dos seus pecados? E a gente sabe que se não houver lágrima de arrependimento, não tem como haver avivamento. O Senhor, os frutos que ele queria dizer que nós não estamos mais produzindo, que não estávamos mais produzindo, era o choro pelas almas, chorar pelas almas, orar pelas almas, pela salvação de almas, libertação de almas, buscar as almas perdidas, falar do amor dele para as pessoas, praticar o amor, tudo isso. Arrepender dos pecados, chorar por causa dos pecados, chorar arrependido nos pés dele, se humilhar. Então o Senhor dizia: a minha plantação não tem mais produzido os frutos para mim, esqueceram a tua responsabilidade. Então eu quero compartilhar esse vídeo com você
essa experiência que eu tive. Foi claro, gente, foi muito claro. Eu orava sempre, ainda oro da madrugada, né? Mas eu sempre ali orava meia hora, uma hora de oração, chorando nos pés do Senhor. E foi depois que eu orei, né? Deitei, quando deu 3 horas da madrugada, eu acordei, né? Com Deus falando comigo claramente. Foi algo assim surpreendente, algo, meu Deus, é inexplicável. É inexplicável essa experiência que eu tive. A gente ouvia a voz de Deus claramente, irmãos, claramente mesmo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus claramente, claramente, acordada. Deus bradou, Deus falou comigo claramente. Não tem como não perceber que é a voz de Deus, discernir que é a voz de Deus. Era a voz de Deus falando comigo. E eu chorei muito. Só sei dizer para vocês que eu fiquei muito impactada, eu chorei muito quando eu ouvi a voz de Deus. Eu não conseguia me conter. É algo muito maravilhoso. Vamos cumprir aí a vontade de Deus, né? Vamos produzir os frutos que Deus quer. Vamos arrepender dos nossos pecados, nos humilhar diante dele, reconhecer as nossas fraquezas, o quanto nós somos falhos na presença de Deus. E vamos falar do amor dele para as pessoas. Vamos repartir o nosso pão. Vamos amar o nosso próximo. Vamos amar ele acima de tudo. Vamos falar do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele virá para arrebatar a sua igreja. Deus abençoa.